A guerra persegue os estados como um assassino implacável. A Rússia entrou em combate como nunca antes desde o colapso da União Soviética. De acordo com a inteligência ucraniana, 127 mil soldados russos se reuniram perto da fronteira ucraniana. Parte da mobilização é um exercício conjunto com a Bielorrússia, mas esse tipo de movimento dão à liderança russa a opção de atacar a Ucrânia a partir do leste, sul e ao norte. A supremacia militar da Rússia é esmagadora. Poderia invadir a Ucrânia como um relâmpago. No entanto, um ataque russo à Ucrânia para capturar a capital Kiev desencadearia um conflito em uma escala não vista desde o Iraque em 2003. Então, como seria um ataque russo à Ucrânia? E qual é o objetivo final da Rússia? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. O bem-estar de uma nação, sua paz e prosperidade é inatingível sem primeiro garantir firmemente sua segurança. E na Rússia, a segurança supera todas as outras considerações socioeconômicas. Às vezes, seus interesses de segurança até interferem nos assuntos políticos de seus vizinhos. O Kremlin tem uma alergia particular à democracia, assim é a sua essência. Seja na Bielorrússia, no Cazaquistão ou na Ucrânia, a Rússia não pode tolerar um vizinho governado democraticamente. Uma democracia, ao virar da esquina, inevitavelmente olharia para o Ocidente para desenvolver sua legitimidade e valores liberais, aliando-se com instituições como a União Europeia e a OTAN no processo. Claro, é assim que os russos veem, não importa se é verdadeiro ou falso. O Kremlin molda sua política externa de acordo com esse paradigma. Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявление, по-моему, он уже потерял связь с реальностью. Na Ucrânia, a Revolução de 2014 colocou um governo democrático em Kiev. Alguns anos depois, já está na fase final de um realinhamento político buscando se unir à União Europeia e à OTAN. O que torna a Ucrânia um caso especial é sua geografia. O terreno plano da Ucrânia funde-se suavemente com o território russo, sem obstáculos geográficos que delimitem a fronteira internacional. Se a Ucrânia aderir à OTAN, a Rússia terá que aumentar seus gastos militares e expandir o tamanho de seu exército para proteger seu flanco ocidental. É por isso que, na melhor das hipóteses, a expansão da OTAN na Ucrânia levaria a Rússia à falência, tanto militar quanto economicamente. Na pior das hipóteses, a presença da OTAN na Ucrânia ameaçaria a integridade territorial da Rússia. A costa ucraniana do Mar Negro está a apenas cerca de 750 quilômetros do Mar Cáspio. Um exército profissional poderia avançar por essa distância em um dia ou dois, o que resultaria em uma ponte terrestre que cortaria o sistema nervoso central da Rússia no norte do Cáucaso, paralisando o Estado russo. O último elemento que dá urgência à crise na Ucrânia é o tempo. Kiev está comprando armas estratégicas. Em primeiro lugar, tem um arsenal crescente de mísseis anti-tanque fornecido principalmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Em segundo lugar, a Ucrânia também estabeleceu instalações licenciadas para produzir drones de combate turcos, que provaram ser mortalmente eficazes contra o armamento russo. E em terceiro lugar, a Ucrânia procura desenvolver um programa de mísseis próprio, o que pode ameaçar o coração da Rússia, da mesma forma que a Rússia ameaça o coração da Ucrânia. Com o tempo, aproximadamente em 5 ou 10 anos, a proliferação de armas estratégicas tornará a invasão da Ucrânia excessivamente cara. O país estará gradualmente mais bem equipado para defender e mais armado para atacar o território russo. Quanto mais a Rússia espera, ou seja, quanto mais planejam uma invasão, mais forte a Ucrânia se torna, e os planos de batalha russos tornam-se mais caros. Por mais sombrio que pareça, é melhor agir com velocidade do que hesitar até o momento ideal. Ninguém sabe ao certo como vai proceder a liderança russa. No entanto, a ameaça é real, tanto em termos políticos e geográficos, quanto em tempo. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет, значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Mas,
Se o Kremlin decidir arriscar e atacar a Ucrânia, existem várias estratégias que ele pode adotar. O plano de batalha mais provável vem da suposta interceptação de comunicações militares russas pela CIA no início de 2021. Embora seu conteúdo permaneça confidencial, alguns funcionários da OTAN que falaram com o jornal alemão Bild resumiram o plano russo da seguinte forma: caso a guerra eclodisse, o exército russo poderia atacar desde Donbás, no leste, Bielorrússia no norte e a Crimeia no sul. O assalto viria em 3 fases distintas que permitiriam um espaço para as negociações diplomáticas. Depois de tomar uma região específica e se as negociações falharem, o exército russo poderia passar para o próximo alvo, e assim por diante, até que Kiev se renda e se cumpram os objetivos políticos de Moscou. De qualquer forma, a primeira fase provavelmente se concentrará no sul da Ucrânia. Tanques e tropas russas da Crimeia tomariam a costa e cercariam a cidade de Odessa. Enquanto isso, uma operação de desembarque anfíbio russo separaria a Ucrânia do Mar Negro, enquanto reforçaria as linhas de abastecimento para a Crimeia. Curiosamente, 6 navios anfíbios russos deixaram o Mar Báltico em meados de janeiro, em direção ao Oceano Atlântico. Acredita-se que o seu destino seja o Mar Negro, o que corroboraria a teoria do assalto anfíbio. Eventualmente, os russos tentarão unir forças ao norte de Odessa e, em seguida, avançar para a Transnistria, uma região separatista apoiada pela Rússia no território da Moldávia. Ao mesmo tempo, ainda na primeira fase, as forças especiais russas se infiltrariam na parte sul do rio Dnieper. Sua missão seria interromper a logística ucraniana que cruza o rio. As vastas forças de artilharia da Rússia na Crimeia coordenariam os ataques com os das forças especiais, bloqueando assim as forças ucranianas nesse terreno. Da mesma forma, no leste de Donbás, tropas russas apoiadas pelas forças aéreas tomariam uma parte do leste da Ucrânia e depois tomaria a cidade de Dnipro e Zaporizhia. De lá, os russos teriam via livre para avançar para a Crimeia e formar uma ponte terrestre contínua que iria de Donbás para a Transnistria. Assim que o sul da Ucrânia cair sob controle russo, o Kremlin começará a ditar os termos de uma rendição política. Se isso não funcionar, a fase 2 começará. Avançando do nordeste, a infantaria mecanizada russa vai cercar a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkov. Apoiada pelas forças aéreas, o exército russo avançaria para Poltava e acoraria no Dnieper. Kharkov e Poltava seriam cercados. Gás, eletricidade e suprimentos seriam cortados. Depois de algumas semanas de cerco, as cidades provavelmente capitulariam. Na segunda fase, a Rússia teria tomado grande parte dos territórios ucranianos a leste do Dnieper. A segunda rodada de negociações começaria, e se essas também falharem, a Rússia lançaria a terceira fase do plano. Nesse empurrão final, as tropas russas tentariam tomar parte do oeste da Ucrânia, mas a travessia do Dnieper será bem difícil. A maneira mais segura de atravessar o rio é não atravessá-lo, mas cercá-lo pela Bielorrússia até o oeste da Ucrânia. Em dezembro do ano passado, o presidente Lukashenko afirmou que a Bielorrússia faria o possível para trazer a Ucrânia de volta para o redil. Isso significa que a Bielorrússia serviria como transporte. De qualquer forma, pela Bielorrússia, as tropas russas entrariam no oeste da Ucrânia, mas primeiro teriam que cercar a zona radioativa de Chernobyl e tomar as cidades vizinhas. Ao mesmo tempo, um segundo contingente russo avançaria da Rússia para o resto do nordeste da Ucrânia. Mais tarde, nas táticas típicas de consolidação, os 2 contingentes do norte avançariam simultaneamente em direção a Kiev. A capital ucraniana seria sitiada de leste a oeste. Porém, Kiev é uma grande área metropolitana. Então, os russos provavelmente esperariam às portas e forçariam o governo ucraniano a se render. No final da fase 3, aproximadamente 2/3 da Ucrânia ficaria sob controle russo. No entanto, não há plano que sobreviva ao primeiro contato com o inimigo. E a Ucrânia não será intimidada. Segundo dados oficiais, tem um exército permanente de 145 mil soldados,
com cerca de 300 mil veteranos na reserva. A Ucrânia também tem estocado armas e munição há anos, adquirindo armamentos de alta tecnologia no exterior. Mas seu arsenal ainda não é grande o suficiente para quebrar o campo de batalha. A Rússia, pelo contrário, tem artilharia, foguetes e mísseis de alta capacidade. Seu poder aéreo é substancial e possui a maior frota de tanques do mundo. Armas russas podem devastar unidades militares ucranianas à distância. Em uma guerra total, a Ucrânia sofrerá milhares de baixas nas primeiras horas, e isso se repetiria nos dias seguintes. Portanto, não há muito espaço para erros. As consequências seriam catastróficas, e o terror fará milhões de pessoas fugir para o oeste. Mas para a Rússia, o verdadeiro desafio será a insurgência resultante. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 1/3 dos cidadãos ucranianos estão prontos para pegarem armas e se juntar à resistência. São números alarmantes para os russos. De acordo com a Força Militar Norte-Americana, para confrontar com sucesso a insurgência, a força de ocupação precisa de 1 soldado para cada 20 habitantes. Ajustando para os 44 milhões de cidadãos da Ucrânia, isso significaria que os russos precisariam de pelo menos 325 mil soldados no terreno para ocupar o território ucraniano e conter a insurgência. Uma força desse tamanho não está disponível, o que implica que a Rússia quer uma vitória rápida e decisiva em vez de uma prolongada guerra de ocupação. A guerra nada mais é do que um veículo para alcançar um objetivo político. Para os russos, isso significa forçar Kiev a cumprir os projetos de Moscou. Em teoria, isso implicaria a federalização da Ucrânia. Fazer isso preservaria a integridade territorial do país, ao mesmo tempo que sacrificaria sua soberania. Especialmente, ao instalar um sistema federal, cada região da Ucrânia teria autoridade para decidir sua própria cultura, economia e laços com estados vizinhos. Não sobraria muito sobre o que o governo central poderia decidir. Moscou ganharia a capacidade de enfrentar os interesses das regiões autônomas contra os interesses políticos de Kiev, o clássico dividir para reinar. Uma Ucrânia federalizada destruiria praticamente todo o poder central em Kiev, resultando no fim da unidade do Estado ucraniano. Embora essa concepção política possa parecer melhor do que o conflito, na guerra só podem fazer você sofrer uma vez, mas na política você tem que sofrer para sempre.